Já estamos de volta com o nosso programa. Mais uma vez, uma ótima tarde a você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo ao nosso programa de hoje. Já tivemos dicas de decoração de festa infantil. Se você perdeu, entra lá no YouTube, Hit TV Oficial. Acesse a playlist do nosso programa e você pode rever todas as nossas edições, acompanhar novamente tudo que passou aqui no nosso programa. A partir de agora, teremos sua carreira aqui no nosso programa com dicas de entrevista de emprego. Roda a vinheta. Darlene Bodac está aqui com a gente novamente, ela que é especialista em orientação de carreira, consultoria interna de RH, inteligência emocional e master em programação neurolinguística. Bem-vinda novamente, Darlene. Boa tarde, Clarinha. É uma honra sempre estar aqui com você, fazendo o programa, trazendo instrução também para os profissionais. E o quanto que é importante cuidar da carreira, não é mesmo? E como, né? A Darlene está aqui todo começo de mês com a gente, com esse quadro Sua Carreira, desde o começo desse ano de 2025, justamente para te ajudar a dar uma guinada aí na sua carreira, na empresa onde você já trabalha, ou na busca de um emprego, ou então numa transição de carreira. Hoje o tema é entrevista de emprego. Já falamos sobre outros assuntos aqui no nosso programa nesse quadro, mas hoje especificamente esse é o nosso assunto, entrevista de emprego, o quanto é importante a gente se preparar para esse momento, porque se a gente não se prepara, as nossas chances de conseguir essa vaga reduzem aí em muitos por cento, né, Darlene? Com certeza, Clarinha, porque automaticamente já bate aquele sistema nervoso, o que eu vou falar na entrevista, o que irão me perguntar. Então essa preparação ela vem a ser muito importante para ter uma organização mental, ter uma organização também da carreira como um todo e saber em quais momentos esse profissional já passou e até mesmo relembrar aquelas histórias que irão fazer a diferença durante a entrevista. É isso aí, é isso que vai trazer a autoconfiança também para esse momento dessa entrevista, né? Então a gente já vai começar a ensinar aqui no nosso programa. Darlene Bodac vai ensinar, né? Que eu não tô aqui para ensinar nada não, né? Mas a Darlene vai nos ensinar a ter essa autoconfiança a partir de agora aqui no nosso programa. Vou pedir para o nosso diretor já colocar a tela 1 no ar, por favor. Olha lá, pesquisa pré-entrevista. É a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? É o primeiro passo. Exatamente, precisa pesquisar a empresa. Eu sempre falo, né? Se você for chamado para uma entrevista, começa primeiramente pesquisando a empresa. Por que pesquisar a empresa? Saber o que essa empresa ela tem de especial para o mercado, entender também se os colaboradores que trabalham lá eles estão felizes. Porque às vezes no desespero de procurar um novo trabalho ou de fazer uma transição de carreira, eu sempre ouço, Clarinha, as pessoas falando assim, estou procurando qualquer coisa, eu quero sair daqui, estou procurando qualquer coisa. Só que esse qualquer coisa, ele pode virar uma coisa muito ruim. Então pesquisar sempre vai ser algo importante para a vida do profissional. Até mesmo porque quando o profissional ele faz uma faculdade, ele tem um trabalho a fazer, ele sempre vai ter uma pesquisa, né? Então, pesquisar nunca vai ser demais. E quanto mais informação tiver dessa empresa, vai ser bom também para o momento da entrevista. E como é que a gente sabe sobre a empresa na visão dos colaboradores ou ex-colaboradores? Existem algumas informações nos sites na internet. Então, por exemplo, tem um site muito importante que eu gosto bastante de utilizar ele com os meus clientes, que é o Glassdoor. Ali, quando você faz o preenchimento dos locais que você trabalhou, você coloca os pontos positivos e os pontos negativos. Então, imagine uma empresa grande. Tem vários comentários de vários colaboradores que passaram por essa empresa. E ali eles contam exatamente o que acontece. E como são publicações anônimas, então as pessoas se sentem ainda mais à vontade para contar a própria experiência. Então sempre é muito legal fazer essa pesquisa e saber o que os outros estão dizendo.
Porque quando as pessoas vão procurar algum produto, um carro novo, um apartamento ou aquilo que for, sempre vão buscar pesquisar o bairro ou pesquisar a marca ou aqueles produtinhos que nós mulheres gostamos de usar, a gente também pesquisa, não é mesmo? É verdade. E é importante, né, gente, ter esse tipo de ferramenta, ter esse tipo de recurso que eu nem conhecia, viu, Darlene? Mas é muito bacana porque às vezes a pessoa está empregada, ela vê ali uma vaga e ela fala, poxa, gostei da vaga, vou fazer essa entrevista, vou participar desse processo seletivo. E aí ela acha que a empresa é maravilhosa, porque o salário talvez seja ali um pouco melhor, mas ela não sabe nada da empresa, da visão dos colaboradores. E agora existe essa possibilidade da pessoa fazer essa análise, porque de repente, se ela já não se interessar pela visão dos colaboradores, né? Ela olhar ali o que eles têm a dizer e falar, poxa, a política dessa empresa ela não está muito de acordo com os meus valores, de repente. Então, ela já pode até nem fazer essa entrevista, não perde tempo, não é? Exatamente. Porque pode fazer até a entrevista para treinar, mas já sabendo que se for chamado para um próximo passo, não vai querer continuar no processo seletivo. Outra coisa também importante, porque lembra na nossa última quadro da sua carreira, a gente falou de LinkedIn, né? Então, quem fez essa organização começa a perceber que o LinkedIn também, ele caminha e os recrutadores começam a perceber esse profissional na plataforma. E às vezes começa a vir a busca. E principalmente quando esse profissional ele recebe essa chamada para uma entrevista, ele fica muito feliz, ele fica muito orgulhoso no primeiro ponto. No segundo vem as borboletas na barriga. Mas ainda assim é importante pesquisar, porque a gente não sabe por que estão buscando profissionais ainda mais nessa busca, né? Nessa pesquisa. Então é importante saber se a empresa tem uma rotatividade muito alta, por que eles estão querendo colocar um novo profissional na empresa. Então sempre é muito importante perguntar. Ah, não quero perguntar para o recrutador? Pergunte para o nosso amigo Google, que ele vai contar. É isso aí, o Google sabe de tudo, né? Não dá para acreditar também em tudo que ele fala, mas que ele sabe de muita coisa, ele sabe. Sabe, sim. Não, a gente consegue, às vezes, evitar problemas em mais de 80%, que é uma boa probabilidade, né? Vamos à próxima tela, no ar, por favor. Olha lá, Darlene, técnicas para responder perguntas. E a gente tem aqui uma série de perguntas que a Darlene elaborou pra gente. Já vou pedir para colocar a próxima tela no ar, por favor. Que aí a gente já vai falar um pouquinho sobre a primeira pergunta. Conte-nos um pouco sobre você e sua trajetória profissional, Darlene. Essas perguntas, elas são ótimas para que os profissionais eles comecem a compreender o como responder essa pergunta, né? Sempre esse como responder a pergunta é muito legal estar baseado dentro da história. Primeiro ponto, evitar o famoso sim e não. Então, até quando a gente coloca ali aquela pergunta, contar um pouco de si, conte através de uma história. Qual que é uma história legal que te representa? Não só na vida pessoal, mas como na vida profissional. Porque até esses tempos eu estava conversando com uma profissional que ela achou um absurdo terem perguntado para ela quem é ela. Então, nesse quem é ela precisaria contar ali principalmente a questão das habilidades, as competências e aquilo que ela tem de especial e que ela se parece para o mundo. Então, não tem nada de errado de contar quem você é, porque é até uma prática de humanização dentro da organização. É isso, a gente segue falando sobre esse assunto. Tem dúvida sobre esse tema? Já mandou sua pergunta pra gente, 33375886DDD11. Esse é o número do nosso WhatsApp. Nós vamos a um breve intervalo, já voltamos com o quadro Sua Carreira aqui no nosso programa. Já estamos de volta com o nosso programa. Seguimos aqui no nosso programa falando sobre entrevista de emprego no quadro Sua Carreira com Darlene Bodac. Mais uma vez, bem-vinda, Darlene, ao nosso programa.
Obrigada, adoro vir aqui, conversar com você, conversar com todo o público que sempre está ávido pelas suas respostas, né, profissionais. Com certeza, né? Muita gente aí mudando de emprego, buscando uma nova oportunidade, né? Voltando para o mercado de trabalho, fazendo transição de carreira. E é sempre importante a gente saber como se comportar em uma entrevista de emprego, mas principalmente como se preparar para uma entrevista de emprego. E a Darlene está dando aqui todas as dicas e falando, desde o último bloco, sobre aquelas perguntas frequentes que acontecem na maior parte das entrevistas. Então, a gente volta para a tela da introdução, né, que é essa telinha aí, ó, onde já tem 3 perguntas. Vou reler aqui, tá, Darlene? Conte-nos um pouco sobre você e sua trajetória profissional. Quais são suas principais conquistas e o que te motivou a se candidatar para esta posição? São perguntas básicas da introdução de qualquer entrevista. Sim, elas são básicas e é importante também o profissional ele se conectar com principalmente a história dele, a história tanto pessoal quanto profissional de evolução. Porque até aquela última pergunta ali que a gente colocou, né, por que você se motivou a se candidatar a essa vaga? Normalmente ela é uma pergunta de transição de carreira. Então, por exemplo, de alguém que estava como analista ou como coordenador, que está buscando uma vaga acima. Então, é muito importante e os profissionais eles se perdem nessa resposta, porque tudo aquilo que eu irei falar enaltecendo a mim mesmo, pode parecer que eu estou me exibindo, pode parecer que eu estou querendo cantar vantagem sobre mim mesmo, mas não, na verdade é o momento realmente que você tem para falar bem de você, porque afinal é uma entrevista, o recrutador está te conhecendo. E como dica, sempre conte histórias reais. Porque em algum momento vai ter uma pergunta de confirmação. E daí, para aquela história não ser real, nessa pergunta de confirmação é onde o profissional pode acabar se perdendo e colocar todo o processo seletivo por água abaixo. Honestidade acima de tudo. Por mais que a pessoa não tenha muita experiência, é importante ser honesto naquilo que ela tem de fato no currículo. Exatamente. Imagina um profissional que está chegando agora no mercado, ou que ele foi estagiário, ou que de repente foi auxiliar em alguma empresa. Ah, mas a minha experiência é pouca, Darlene, o que eu faço? Conte a sua pouca experiência, porque automaticamente, quando se candidata para um cargo menor, o recrutador já sabe que você tem pouca experiência. Então não fique querendo inventar algo muito acima, né? Querendo enfeitar uma situação que não é real, porque em algum momento não vai dar certo essa brincadeira. É isso aí. Próxima tela, por favor. Olha lá, Darlene, agora temos a experiência profissional. Esse é o tema. Vamos ver as perguntas. Quais são suas principais responsabilidades em sua posição atual? Como elas se relacionam com a vaga para a qual está se candidatando? Nos conte sobre um projeto que você liderou, quais desafios você enfrentou e como os superou. E você já trabalhou em equipe? Qual foi o maior desafio ao colaborar com outros e como conseguiu superá-los? Sensacionais as perguntas. E eu vou falar outra coisa aqui como dica. Quem responde as perguntas como sim e não, tem a tendência de o recrutador fazer inúmeras perguntas. Se você quer que o recrutador faça o mínimo possível de perguntas, responda com uma história profissional. Por exemplo, ali dentro daquelas 3 perguntas, uma história bem elaborada. Claro, dentro da base real daquilo que você já viveu dentro da sua experiência. Você consegue entregar a resposta de todas elas contando uma história, que você criou um projeto tal dentro da empresa. Dentro desse projeto, você tinha 5 pessoas ali que estavam te ajudando e você entendeu qual que era a atividade de cada um ou no que cada um entregava de melhor. E através dessas respostas, você já consegue entregar para o recrutador várias das coisas que ele iria te perguntar. E muito importante, dentro dessa história desse projeto, você pode falar, inclusive, os resultados que vocês tiveram. Quanto tempo que vocês levaram para executar esse projeto? A estimativa foi de 6 meses, porém, em 5 meses o projeto já estava andando. Depois de 1 ano, nós tivemos o resultado tal, que nós saímos de uma marca 0 para uma marca de vendas de 100 produtos ou 1 milhão de produtos. Então, quanto mais você vai dando corpo à história, melhor vai ficando.
Igual quando a gente quer comprar uma roupa. Você vê ali aquela roupa, tem a básica e tem aquela mais elaborada. Então, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, seja o mais elaborado possível dentro da sua realidade. Por isso que é bom escrever. É uma boa. Escrever, treinar também é legal, né? Na frente do espelho. Sim. Pedir para alguém te entrevistar em casa também é uma estratégia? Se for uma pessoa de confiança, eu concordo com você. Porque uma pessoa de confiança, aquela pessoa extremamente crítica vai ficar... Maria Clara, do jeito que você está falando não vai dar certo não. Olha, você não está falando legal. Você está muito difícil a tua comunicação. Aí a pessoa vai Acabou com a autoestima. Exato. A pessoa vai definhando. Aí, por exemplo, se é uma pessoa que te eleva a autoestima, nossa, que legal que você respondeu. Isso, tá muito empolgado, tá enfático, tá bacana. Olha só, você conseguiu falar das suas qualidades sem gaguejar, ou você conseguiu colocar suas qualidades de um jeito muito especial. Aí você vai animando e você vai ganhando também esse poder na sua comunicação. Boa! A próxima tela que nós temos é a tela das competências, técnicas e habilidades. Olha lá, quais ferramentas ou tecnologias você tem mais familiaridade e como você as utilizou para melhorar sua produtividade ou o desempenho da equipe? E como você lida com situações de pressão ou prazos apertados, hein? Como é que você mantém suas habilidades atualizadas e se adapta às novas demandas do mercado? E aí, Darlene? Um pacote bem interessante, né? Quando tá nessa parte técnica, de verdade, as pessoas elas sempre se saem muito melhores. Quando entra ali naquela parte de falar das equipes ou de trabalhar sob pressão, muitas vezes eles ficam em dúvida. Mas o trabalhar sob pressão, eu acredito que a maioria dos profissionais, eles têm essa habilidade, só que às vezes eles não sabem como explicar. Por isso que a gente volta lá para o esquema de criar um roteiro e escrever esses detalhes. Então, procure dentro da sua história dados e fatos de coisas que você passou sob pressão e daí coloca ali um destaca-texto dentro dessa história para você saber que você já tem a resposta dessa pergunta. Ou até naquela resposta anterior que eu estava criando aqui com você. Ali já dá para colocar uma questão de pressão, o como que foi, se teve alguém dentro da equipe que precisou fazer algum ajuste. Porque às vezes existe algumas pessoas dentro da equipe que elas precisam de ajuste e isso acontece. E é necessário também informar ao recrutador. E a gente fala sempre, né, do peso das soft skills hoje, né, para as empresas. E é dentro dessas respostas que esse recrutador vai avaliar essas competências comportamentais, né? Exatamente, porque é uma coisa, o profissional ele começar a contar, né? Que ele criou ali uma dinâmica, que ele explicou, que ele fez um treinamento, que a equipe gostou do treinamento e começaram a operar daquela forma. Isso já é um jeito de contar, tanto da comunicação quanto do engajamento, também de mostrar que ele encanta as pessoas. E é muito diferente fazer uma coisa que é terrível numa entrevista, quando responde de sim e não, chega uma hora que o recrutador já está cansado, ele fala, tá, e você é bom de comunicação? Sim, sou. É ótimo, só que não. Cortou a entrevista, acabou a brincadeira ali. Então, por isso que é importante trazer essas histórias, porque daí isso automaticamente já vai mostrando as soft skills, essas habilidades. E às vezes as pessoas querem escrever isso no currículo, e que não há necessidade, porque depois você tem a melhor forma de contar, que é falando durante a entrevista. É isso aí. Próxima tela no ar, por favor. Olha lá, agora é a resolução de problemas e desafios. Descreva uma situação em que você teve que resolver um problema inesperado, como você abordou a situação e qual foi o resultado, e qual foi o maior erro que você cometeu em sua carreira e o que aprendeu com ele. E aí? Todo mundo tem medo de contar os defeitos ou aquilo que deu de errado. Mas olha a oportunidade. Comecei um projeto que era para terminar em 6 meses a nossa estimativa. Percebemos que o projeto ele não iria dar certo, em primeiro ponto, porque nós superestimamos o tempo, superestimamos até mesmo as nossas competências e nós precisamos pivotar ou precisamos fazer inúmeras possibilidades de criação, de melhoria.
aí o recrutador já começa a perceber, poxa, essa pessoa, ela percebe que ela está com algum problema na equipe ou que ela não é tão assertiva em todos os momentos, mas ela tem a humildade de dar um passo para trás e chamar a equipe para remodelar. Então, isso também vai de encontro. Até o recrutador talvez nem pergunte quais são os defeitos, porque a pessoa já está contando nessa história que algo não deu muito certo e ela precisou retomar, ela precisou pesquisar, ela precisou chamar a equipe e falar assim, gente, o que nós estamos fazendo não está dando certo, vamos começar de uma outra forma? E se é uma equipe multidisciplinar e essas pessoas têm a liberdade também de trazer o que elas pensam, é muito mais rápido de retomar. E às vezes pode ser que até consiga resolver tudo dentro do prazo. Darlene, tem muito mais perguntas, né, que a gente trouxe aqui como exemplo, mas nós temos poucos minutos antes do final do programa e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre planejamento também, né, antes da gente seguir aqui com as perguntas. Então, assim, aquela questão de vou fazer uma entrevista online, organizar toda a questão, ver se o sistema está funcionando, tal. E se for uma entrevista presencial, pensar em trajeto, o horário para sair de casa, o tempo que você vai gastar para chegar lá, a roupa que você vai usar, a sua postura ali na hora da entrevista, se sorrir, se não sorrir. Fala um pouquinho sobre tudo isso nesse finalzinho aqui da nossa entrevista. Olha, excelente, excelente, porque isso realmente é uma dúvida grande, esse preparo antes. Então, tenha uma agenda, uma organização, principalmente, às vezes, criar uma planilha. Se você está passando por mais de um processo seletivo, para não confundir as empresas, que senão isso também pode gerar um negativo muito grande para o profissional. E na entrevista online, busque saber qual que é a plataforma que você vai precisar acessar. Veja se o seu computador ou o seu celular já tem esse aplicativo instalado. Teste antes com alguém da sua confiança, um pai, uma mãe, alguém que saiba de tecnologia para você saber se está funcionando. Também é importante saber se o local que você vai participar dessa entrevista online, a internet funciona muito bem. E outra, peça para as pessoas da sua família deixar a sala, porque as perguntas que o recrutador vai fazer é para você e não para as pessoas que estarão ali próximo. E como me vestir? Acorde cedo, tome um bom banho, se arrume, coloque a melhor roupa que você tem, uma roupa limpa, bem adequada. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar uma roupa nova. Pegue a roupa que você já tem, deixe ela bem organizada, passe a ferro, para que você possa se apresentar bem. Não façam aquele clichê, às vezes, eu estou em casa, vai dar tempo de tudo. Subestimar o tempo pode te gerar um grande problema no momento da sua entrevista e você chegar ali com a cara amassada de sono ou qualquer coisa nesse sentido. E a questão do trajeto também até a empresa, se você for presencial, chegue pelo menos 1 hora antes, porque se você é preferível você esperar a ser chamado do que de repente você começar naquela correria, daí você vai chegar suado, você vai chegar descabelado ou às vezes com a roupa suja, e isso não é bom depois no momento da sua apresentação, porque é muito provável que você possa ter problemas para contar a sua história por conta do sistema nervoso muito acelerado. É isso aí. E a partir do momento que você se prepara muito bem para essa entrevista, é aí que você vai ganhar essa confiança e ter essa ansiedade reduzida também, né? Com certeza. E, gente, façam colinhas daquilo que você precisa falar. E leva junto, não tem problema nenhum. Porque até mesmo, às vezes, para você relembrar de algum sistema que você trabalhou ou de alguma situação, olha ali a sua colinha, não tem problema nenhum. O recrutador vai perceber que você é organizado ou organizada com as suas coisas. E é a sua história, ele vai ver que é a sua letra que escreveu todos esses roteiros da sua cola. É isso aí. Temos 2 minutinhos, Darlene. Vou pedir para você responder 3 perguntinhas que chegaram aqui pra gente. A primeira é da Mariana, que veio lá no Insta, né? Ela pergunta: como demonstrar em poucas palavras que eu sou a pessoa ideal para a empresa? Fale como você gostaria de ouvir. Fale que você é bom para essa empresa porque sempre foi o seu sonho trabalhar aqui e o quanto que você se sentiu emocionado de participar desse processo seletivo e o quanto você admira essa empresa por conta de todos os dados que daí você possa vir apresentar ou até mesmo
por conta de quanto que você estava ansioso pela abertura dessa vaga. E seja naturalmente, não precisa criar todo um contexto. E fale ali com as suas palavras e com a sua empolgação e com a sua alegria e a sua certeza. É isso aí, ó. Pergunta da Rosana Matos. Ela diz: gostaria de saber como responder perguntas difíceis, como por que você está há tanto tempo fora do mercado? É muito importante você se conectar o porquê que você está fora do mercado. Por exemplo, uma licença maternidade ou até mesmo porque você decidiu estudar, fazer um curso, se especializar. Tudo isso são possibilidades daquilo que você está buscando atualmente. Porque é uma coisa você querer voltar para o mercado sem nenhum tipo de atualização, que você escolheu passar um sabático ou qualquer coisa nesse sentido, e é outra você mostrar que você continua nativa e que você está estudando os temas, você sabe das gerações e tudo aquilo que está acontecendo de uma forma efetiva. Respondida a pergunta, um minutinho para responder a pergunta do Sandro Conceição. Ele diz: estou desempregado há 1 ano, já fiz várias entrevistas de emprego, mas ainda não consegui nada. O que pode estar dando errado? Sandro, eu convido você a olhar o seu currículo e olhar a sua trajetória e entender os resultados que você já teve. E perceba, essa autopercepção de saber como que você se comporta na entrevista, se você responde de sim e não, ou se de repente você fica um pouco tímido, ou também a questão do preparo, como você está se preparando. Se você criou um roteiro, o que você está falando para o recrutador. É isso aí, mais informações sobre Darlene Bodac. Para conhecer o trabalho dela, entra lá no site bodac.com.br. Também tem o LinkedIn Darlene Bodac e o telefone DDD 11, número 939523536. 939523536. Darlene, obrigada, prazer te receber mais uma vez. Foi ótimo estar aqui, trazer todas as informações, as perguntas super pertinentes, e eu desejo muito sucesso para quem está nos assistindo e que também está buscando uma recolocação no mercado. Boa sorte. Isso. Até a próxima, Darlene. Obrigada mais uma vez. Até mês que vem. Aprendemos demais juntos hoje, não é mesmo? Muito obrigada pela sua companhia, viu? Que Deus abençoe o restante da sua tarde. Beijo grande para você e até a próxima. Tchau, tchau.